Resistência elétrica é uma propriedade dos materiais que reflete o grau de oposição ao fluxo de corrente elétrica. Resistência elétrica é a oposição que um material apresenta à passagem da corrente elétrica. Todos os dispositivos elétricos e eletrônicos apresentam uma certa oposição à passagem da corrente elétrica. A resistência que os materiais apresentam à passagem da corrente elétrica tem origem na sua estrutura atômica. Para que a aplicação de uma DDP a um material origine uma corrente elétrica, é necessário que a estrutura deste material propicie a existência de cargas elétricas livres para a movimentação. Quando um material propicia a existência de um grande número de cargas livres, a corrente elétrica flui com facilidade através do material, conforme ilustrado na figura. Neste caso, a resistência elétrica destes materiais é pequena. Por outro lado, nos materiais que propiciam a existência de um pequeno número de cargas livres, a corrente elétrica flui com dificuldade, como mostrado na figura. A resistência elétrica destes materiais é grande. A resistência elétrica de um material depende da facilidade ou dificuldade que este material libera cargas para a circulação. A unidade de medida da resistência elétrica é o ohm e é representado pelo símbolo ômega. Ohm é a unidade de medida da resistência elétrica. A unidade de medida da resistência elétrica tem múltiplos e submúltiplos. Entretanto, na prática usam-se quase exclusivamente os múltiplos, que estão apresentados na tabela. A conversão de valores obedece ao mesmo procedimento de outras unidades. Exemplos de conversão: 120 ohms é o mesmo que 0,12 kΩ. 5,6 kΩ é o mesmo que 5.600 ohms. O instrumento destinado à medição de resistência elétrica é denominado de ohmímetro. Raramente se encontra um instrumento que seja unicamente ohmímetro. Em geral, as medições de resistência elétrica são realizadas através de um multímetro. O efeito causado pela resistência elétrica, que pode parecer inconveniente, encontra muitas aplicações práticas em eletricidade e eletrônica. Alguns exemplos práticos de aplicação da elevada resistência de alguns materiais são aquecimento em chuveiros e ferros de passar, iluminação, lâmpadas incandescentes. A resistência elétrica é medida através de um ohmímetro. Os multímetros, além de possibilitarem a medição de tensão, incorporam ainda o ohmímetro para a medição de resistência elétrica, conforme ilustrado na figura. Os multímetros têm uma escala no painel e algumas posições da chave seletora destinadas à medição de resistência elétrica. A medição de resistência elétrica com o multímetro requer uma sequência de procedimentos para que o valor obtido seja confiável e o instrumento não seja danificado. Esta sequência é desconectar a resistência, que será medida de qualquer fonte de energia elétrica, pilhas, bateria ou tomada elétrica. Selecionar a escala ou fator multiplicativo, ajustar o zero do instrumento, conectar o instrumento à resistência, interpretar a medida. A seguir serão discutidos individualmente cada um dos procedimentos. Devido às características internas, os ohmímetros não podem ser utilizados para medir resistências que estejam em funcionamento. Se a medição é feita em uma resistência que está em funcionamento, o ohmímetro pode ser danificado. O ohmímetro deve ser usado apenas para medir resistências que não estejam energizadas. Para medir, por exemplo, a resistência de um ferro de passar roupas, deve-se desconectá-lo da tomada elétrica. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou desse vídeo, deixe um joinha, compartilhe nas suas redes sociais para seus amigos também assistir. Deixe seu comentário ou sua dúvida logo abaixo do vídeo e inscreva-se no canal para ver os próximos episódios dessa série.